Graça e paz a todos. Estou aqui para compartilhar mais um vídeo e mais um estudo sobre a palavra de Deus. E hoje, o primeiro vídeo do ano de 2025. Espero que seja um ano de muitas bênçãos e muito conhecimento para a minha e para a tua vida. Sem delongas, o tema hoje do vídeo vai ser anjos e demônios. Você sabe quem são os anjos? É isto que vamos aprender hoje neste estudo. Anjos, de acordo com a Bíblia, no original angelos, que significa enviados, anjos seriam como uma espécie de carteiros de Deus. Eles tinham o papel de enviar as mensagens de Deus para a humanidade. E vamos ver várias passagens nas Escrituras que nos mostram esses fenômenos de anjos se apresentando ali para as pessoas na Bíblia Sagrada. Eu fiz esse estudo há alguns meses com o reverendo Augustus Nicodemos, então o crédito desse vídeo vai para ele. Então, vamos para o vídeo. Não temos as informações sobre os anjos na Bíblia, as informações necessárias, tudo sobre anjos. O que nos foi revelado são poucas passagens que nos dão uma ideia do que são os anjos hoje na Bíblia. Angelologia, que é o estudo dos anjos. Ângelo, ou ângelo, anjos, logia, em grego, estudo dos anjos. Ângelos, enviados, e logia, estudo. Batalha, eles também são referidos em batalhas espirituais, né? Qual é a origem dos anjos? Vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Deus criou tudo para ele. Até os anjos, sejam bons e maus. A Bíblia vai separar anjos dos caídos e não caídos. Se você não sabe, Satanás persuadiu, enganou ali uma parte dos anjos do céu. E Deus os expulsou, jogando aqui para a terra. Esses são os anjos caídos, ou como se conhece hoje, os demônios. Então, Deus criou todos eles, visíveis e invisíveis. Anjos são seres não carnais, não são físicos, são espirituais, invisíveis aos nossos olhos. Mas nós podemos ver hoje na Bíblia Sagrada que quando eles querem se revelar, eles se revelam para alguma pessoa com algum fim ali, algum propósito. Tudo foi criado para ele, seja principados e potestades, que são ali alguma hierarquia, como se fala, hierarquia de anjos ali do mal. Continuando, criados por Deus. Tronos, usada por Paulo para a raça dos anjos. Hebreus 1:4. Vamos para Hebreus 1:4. Hebreus 1:4 vai dizer, aqui está, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles.
Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te tirei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será por filho. Cristo não está nas categorias dos anjos. Aliás, de algumas religiões afirmarem que Cristo é o anjo Miguel, isso está errado. Cristo é Deus junto com Deus Pai e Deus Espírito. Ele não é criado como os anjos foram criados. Espíritos ministradores, assim que eles são revelados na Bíblia, sem corpos físicos. Anjos não procriam, estão no mesmo número desde a criação. Anjos não procriam, eles não podem ter filhos como um ser humano, um homem e uma mulher, eles podem procriar. Anjos são seres assexuados, eles não procriam. E por não procriarem, o seu número de anjos, desde a criação até hoje, não aumentou. Sempre é o mesmo. Deus criou lá, por exemplo, 3 milhões de anjos. Existe 3 milhões de anjos hoje, usando uma ilustração. Raça criada para assessorar e ajudar na salvação dos humanos. Anjos nos ajudam, eles são enviados por Deus para beneficiar a nós em batalhas espirituais contra o mal, em livramentos. Claro, não podemos ficar orando para anjos, não. Temos que orar para Deus. E sem nós sabermos, ele envia seus anjos para ajudar os seus escolhidos, os seus filhos. Criados para servir, ângelos, mensageiros, encarregados de levar as ordens de Deus. Seres pessoais têm nome. Anjos têm nome, como nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus. Gabriel, que era um anjo, e o arcanjo Miguel. E o outro que é revelado é Satanás, que também é um anjo caído. Ele era um querubim. Na Bíblia temos essas categorias de anjos: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os serafins eram os que se aproximavam mais de Deus, que faziam a guarda de Deus, que estavam mais próximo da santidade de Deus. Em Isaías 6, se você for ler comigo, acompanhe aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 6, na visão de Ezequiel, aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, viu? Serafins, mais próximos de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com duas cobriam os seus pés, e com 2 voavam, cobriam seus rostos e seus pés, porque era tão santo aquele ambiente, perto de Deus, que nem os anjos, que são seres poderosos, muito mais poderosos que os seres humanos, podiam ser fulminados, podiam ser destruídos só com a glória de Deus. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então você vê que são seres pessoais e tem nome. Não são poderes neutros, cumprem as ordens do Criador. Eles não podem cumprir suas próprias vontades, só fazem a vontade de Deus, quando Deus ordena. Deus manda anjos que nos protejam. Não vemos eles nas situações de acidentes e poderes malignos.
Salmos 97, 91, 11. Isso não significa que desafiamos as leis de Deus. Anjos são protetores. Anjos são adoradores. Mas um dos propósitos dos anjos, Isaías 6, como eu li, serafins, eles estão ali para para a guarda do trono de Deus. E em Apocalipse 5, 11 e 12, você vai ter mais uma referência aos anjos. Apocalipse 5, 11 e 12. Eu olhei, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Existem anjos ao redor do trono de Deus que estão com essa finalidade também de adorar a Deus. Eu falei, eles são dispostos a proteger os seres humanos, mas também existem anjos que o propósito deles é a adoração a Deus. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhões, de milhares de milhares. Os anjos são executores dos juízos de Deus. 7 anjos, 7 trombetas, anjo da morte. Na 10ª praga do Egito, o anjo que destruiu o exército assírio, castigos temporais. O que isso quer dizer? Anjos são executores dos juízos de Deus. Primeiro aqui, eu li no comentário, o anjo que lançou a praga sobre os primogênitos do Egito. A 10ª praga. Um anjo enviado por Deus passou lá, matando todas as crianças dos egípcios. Não as crianças dos hebreus, mas por causa da maldade do coração de Faraó, de não libertar o povo hebreu, Deus manda esse anjo para que execute esse juízo. Outro anjo é descrito na palavra de Deus no reinado de Ezequias, do rei Ezequias. O Império Assírio, que era um império muito forte na época, que tinha, em questão de poder bélico, de armas de guerra, era muito forte. E ele ameaçou a atacar Israel, a atacar o Reino do Sul, Judá. Então, o rei Ezequias fica muito triste e leva a carta que o rei da Síria enviou para ele, que era de ameaças e ofensas, e apresenta a Deus. E Deus vai mandar um só anjo no acampamento dos assírios, que vai matar 185 mil soldados. Como que é possível um ser matar 185 mil pessoas? É como se fosse um super herói hoje, como nós vemos nos filmes. Anjos têm capacidades físicas superiores e intelectuais a dos humanos. Por isso, eles são aptos para fazer esses feitos. Então, eles são executores dos juízos de Deus. E também em temporais. Deus pode permitir, no caso de hoje ou do passado, em algum cataclisma, enviar um anjo para executar isso. A descrição dos anjos, seres radiantes e gloriosos, né? Quando você vê na Bíblia, você vai ver que anjos são como trovões e relâmpagos e brancos, luminosos, assim que eles são descritos
na palavra de Deus, com, com, com aspecto de relâmpago, e suas vestes alva como a neve, e muitas vezes aparecem como um ser humano. Por que você vai ver no livro de Ezequiel lá é, anjos lá com vários olhos, anjos com semelhanças de trovões, raios? Por que a Bíblia fala assim? Porque era o que os profetas conheciam na época. Eles não conhecem, não têm o conhecimento de tudo que nós temos hoje. Por isso que eles escreveram raios e trovões, porque era aquilo que eles conheciam, que eles podiam escrever para explicar o que eram os anjos. Era a única coisa que eles tinham. Por isso que eles falam, pareciam com trovões, raios, era o que eles tinham conhecimento naquela época. Os anjos não podem mais cair, e os maus nem se converter. Isso é muito interessante. Os anjos que foram expulsos do céu não podem mais ser salvos. Mas nem os anjos que estão com Deus, eles também não podem cair. Está decretado. Ambos não podem nem ser salvos, nem cair, né? Ou se converter. Os anjos não pecam, não são que nem os seres humanos que foram afetados pelo pecado. Foram confirmados no bem. Hebreus, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá para o texto. Hebreus, capítulo 1, versículo 7. Em verdade, quanto aos anjos diz, que faz os seus anjos espíritos e seus ministros labareda de fogo. Atos 12, 7. Pedro na prisão, aparece um anjo para ele. Eles são... Vamos lá para o livro de Atos, na passagem da prisão do apóstolo Pedro. Atos 12, capítulo 7. Acompanhem comigo. Atos 12, 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Mais uma manifestação de um anjo, em específico no Novo Testamento. Ele tocou em Pedro, e as correntes foram desfeitas. Um ser humano não conseguiria tirar aquelas algemas ou aqui cadeias, mas um anjo usado por Deus pode sim. Eles são uma raça superior à nossa, muito superior à nossa, como eu falei, física e intelectualmente. Eles acompanham a evangelização do mundo. Se alegam quando alguém se converte. Deus não diz na Bíblia para esperarmos anjos. Não. Isso não. Então por isso que é um erro das igrejas ficarem vendo anjos na igreja, orando para anjos, pegando o anjo pelo pé. Isso é um erro, porque quando se você chama um anjo em oração, um anjo do mal pode vir para a sua vida. Deus pode permitir nós vermos anjos, mas temos que ter cuidado para não confundirmos com seres malignos. Demônios. Origem. Deus não criou o diabo. Eles quiseram ficar assim. Na queda, o diabo quis ser maior que Deus e, consequentemente, veio a cair, a ser expulso do céu. Os anjos foram criados... eles não quiseram ficar assim. Os anjos foram criados com livre arbítrio e eram mutáveis. Eles podiam escolher entre o bem e o mal. Claro que Deus queria que eles ficassem em retidão, mas
por ocasião do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de você escolher a Deus ou não. Satanás escolheu não ficar com Deus e influenciou com sua capacidade de persuasão os outros anjos. Por isso que eles caíram. Foram criados com livre arbítrio e eram mutáveis. Eles mudavam. Deus é imutável, é um dos atributos de Deus. Mas os anjos são mutáveis, eles mudam. Para eles, não tem volta, não tem mais salvação. Para nós, podemos voltar à salvação. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Volte, ainda tem tempo. Volte para Deus, se arrependa dos seus pecados. Ainda há tempo de salvação para você fazer parte do celeiro de Deus. Anjos não podem voltar, mas você sim. Isaías 14:12, Ezequiel 28, 12 a 15. Em Apocalipse, Satanás Satanás arrasta 1/3 das estrelas do céu. 1 Timóteo 3. O óbvio que não para cair na beleza do diabo. Não pode tocar em Deus, mas na menina dos olhos de Deus. Deus não pode tocar em Deus, é impossível. Deus é um ser superior. Mas ele pode tocar na menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Por isso que, quando a pessoa se afasta de Deus, do evangelho, da palavra de Deus, perde o Espírito Santo na vida, o Satanás tem permissão ali para corromper sua vida. Então, irmãos, fiquem próximos de Deus para não cair nas ciladas do inimigo. Porque com Deus somos fortes. Temos a presença de Deus. O inimigo não toca em nossa vida. Sejamos fortes. O obreiro, para não cair na beleza de Deus, não pode tocar nas meninas dos olhos de Deus. 2 Coríntios 11:14. Usou Pedro para mandar Jesus não ir para a cruz. O diabo também usou Pedro, né, para falar para Cristo não morrer. E não era Pedro, era o diabo usando Pedro para mentir ali para Jesus, para falar uma coisa que não agradaria a Jesus. Usou para mandar uma mensagem para não demônios em batalha com os anjos de Deus. Você vai ver Mateus 25:41, o diabo ainda não foi lançado no inferno. Ele será lançado com a vinda do Cordeiro, com a ira do Cordeiro, e assim lançará Satanás no inferno para queimar eternamente. Eu quero fazer mais uma parte 2 sobre anjos e demônios para ficar bem mais claro para vocês. Então era até aqui, meus irmãos. Eu agradeço você ter ficado até este momento desse vídeo e peço que aprenda, pesquise mais em obras teológicas e se aprofunde na palavra de Deus. Eu agradeço e fique com Deus. Deus